manifestação estão acontecendo na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Venha você e toda a sua família receber os milagres de Deus. Templo da Glória de Deus. A entrada é franca e a bênção é gratuita. Graças a Deus, amados e diletos ouvintes, Deus abençoe a todos aqueles que já estão em sintonia conosco através do programa A Voz da Libertação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor é fiel para nos dar a grande vitória. Isso mesmo, Deus é fiel para nos dar a grande vitória e o grande livramento, porque Ele tem sido conosco até o dia de hoje. Amados irmãos, nós vamos agora ao momento da palavra de Deus, e evidentemente o momento da palavra de Deus é um momento de suma importância para todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que me escutam nesse exato momento. Nessa tarde de hoje, eu queria ler 1 Pedro, no capítulo de número 1 Pedro, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Aqueles que têm a Bíblia Sagrada, pode evidentemente estar nos acompanhando nesse momento de agora. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 1. Isso mesmo. 2 Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 1. Os irmãos aí que têm a Bíblia podem estar me acompanhando agora neste momento de agora, tá certo? Nos diz assim a palavra de Deus: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Que retorno aí, velho? É isso aí, amados ouvintes. Deus abençoe a vida de todos vocês. 2 Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus ela está nos enfatizando, ela está nos dizendo nesse momento de hoje. A palavra de Deus em 2 Pedro, Pedro estava aqui mencionando, estava falando acerca dos falsos profetas, E aí, amados irmãos, eu queria, evidentemente, nesse momento de agora, falar em relação a algumas características que estão relacionadas aí aos falsos profetas. Como nós podemos identificá-los, Como nós podemos identificar os falsos profetas? Como nós devemos buscar, um discernimento para entender se as profecias, são de fato, tem de fato a inspiração do Espírito Santo de Deus ou não? Porque nós estamos vivenciando, amados irmãos, estamos vivenciando um momento
em que as profecias, elas se generalizaram de tal forma que elas percorrem o Brasil inteiro. Então nós estamos vivendo um momento de crise no nosso país, estamos vivendo um momento difícil no nosso país, e nós estamos vivendo um momento em que muitas profecias, elas estão de fato acontecendo, elas estão de fato sendo preditas, né? Nós temos várias profecias que na verdade são aí muitas vezes compartilhadas, não é? Compartilhadas, muitas profecias compartilhadas, muitas profecias, não é? Aí pelo mundo e pelo Brasil inteiro. Agora nós queremos de fato identificar se essas profecias que são mencionadas, elas de fato são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus ou não. E para nós entendermos melhor se elas são de fato inspiradas pelo Espírito Santo de Deus ou não, nós temos que buscar isso nas santas e sagradas Escrituras. Nós não podemos, amados irmãos, de forma alguma receber ou tomar posse de algum tipo de revelação. Primeira característica, que ela não tem um fundamento bíblico. Nós temos visto e ouvido muitas profecias que elas, porém, não têm um fundamento bíblico. Elas não têm uma base bíblica em que ela possa se apoiar. Aí nós nos questionamos, será que nós podemos de fato receber ou crer que esta profecia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Como saber então? Primeira característica, ela tem que ter uma base bíblica. Se esta profecia não tem uma base bíblica, ela não pode ser considerada pela igreja como inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas creem mais em revelações e profecias do que propriamente na maior e principal revelação, que é a palavra de Deus. A principal, amados, a principal revelação de fato ainda continua sendo a palavra de Deus. Olha o que Pedro está aqui mencionando acerca dos falsos profetas. Ele diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O que Pedro está afirmando é que, da mesma forma que houve nos seus dias falsos profetas, nos dias atuais também iriam haver esses falsos profetas. Então a primeira característica que nós devemos buscar para entender se uma profecia, se uma revelação, se uma visão, ela de fato é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é se esta profecia ela se encaixa de acordo com as santas e sagradas Escrituras. Porque nós ouvimos e vimos muitas revelações. É isso que o apóstolo João fala em uma das suas epístolas, 1 João capítulo 4, versículo 1. Ele diz: olha, nós devemos provar os espíritos, porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. E como é que nós vamos colocar os espíritos na balança? Como nós vamos provar estes espíritos?
simples, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal orientação que o cristão tem para entender se uma profecia de fato é de Deus ou não é de Deus. O que nós temos ouvido e visto muitos nossos dias atuais agora são profecias repetitivas. Lá vem uma profecia de uma coisa que já está escrita na Bíblia. Isso. Não precisa profetizar acerca do que já está escrito. Não há necessidade de profetizarmos acerca, ou mesmo mencionar uma profecia que já está escrito nas santas e sagradas escrituras, já está lá registrada para todos aqueles que leem e creem na palavra de Deus. Então nós temos visto hoje na atualidade muitas profecias repetitivas, de pessoas que repetem o que estão escrito nas escrituras. Já está revelado nas escrituras. Não há necessidade de Deus, de forma repetitiva, profetizar acerca do que já está registrado nas escrituras. Acerca do que já está escrito. Se já está escrito, não há necessidade de forma repetitiva Deus ficar falando. Observe, amados irmãos, a palavra de Deus. O Antigo Testamento, um exemplo que eu quero dar a vocês, amados ouvintes. Porque há muitas pessoas desesperadas, porque há um compartilhamento tão em número de determinados áudios, determinadas profecias, pessoas que ficam desesperadas, crendo em profecias que muitas vezes, amados irmãos, nem tem inspiração do Espírito Santo de Deus. Se queremos ouvir uma profecia, então vamos abrir este livro que nós chamamos de Bíblia. As santas e sagradas escrituras são a maior revelação de Deus para toda a humanidade. Se queremos ouvir alguma profecia, se queremos ouvir Deus falar conosco, então vamos abrir a Bíblia, porque Deus vai falar conosco através das santas e sagradas escrituras. Nós vemos muitas compartilhações, né? Tantas compartilhações de áudios, de vídeos, de profecias. Temos que ter cuidado, amados irmãos. Não devemos fazer prova de toda e qualquer profecia. E não há meio e nem forma mais clara e objetiva de fazermos prova de toda e qualquer profecia, a não ser através das santas e sagradas escrituras. Essa é a principal característica que a igreja do Senhor vai se utilizar para fazer prova, para colocar na balança, para pesar toda e qualquer profecia que venha a ser compartilhada, toda e qualquer profecia que venhamos a ouvir, venhamos a ver, devemos prová-la, devemos colocá-la na balança, e esta balança chama-se Bíblia, Palavra de Deus. Porque nós estamos vendo, amados irmãos, tantas pessoas que estão entrando em pânico nesses dias de crise. Pessoas que estão entrando em pânico, em desespero, devido a tantas profecias que têm ouvido. O compartilhamento tem sido em número e tantas pessoas têm entrado em pânico. O que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, é que Pedro está afirmando, através da sua segunda epístola, que haveriam falsos profetas,
e que nós devemos fazer prova dos Espíritos. Nós devemos provar os Espíritos. Então a primeira característica que nós vamos utilizar, evidentemente, vai ser sempre a da palavra de Deus. Use a palavra de Deus e você vai ver que você vai ter toda a certeza de que uma profecia é de fato, não é, predita pelo Espírito Santo ou não. Uma segunda característica, amados irmãos, é que nós devemos olhar para a vida do profeta. A vida do profeta, Mateus, capítulo de número 7, e versículo de número 5. O que está escrito em Mateus, capítulo 7, e versículo de número 15? A Bíblia diz, olha, pelos frutos conhecereis a árvore. No verso 15 está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vertidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Capítulo 7, versículo 15 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. O que é que isso significa? Isso significa que nós devemos atentar para a vida do profeta. Segunda característica, devemos atentar para a vida do profeta. Olha o que diz o versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Quando a palavra de Deus, no capítulo 7 de Evangelho segundo escreveu São Mateus, e versículo 16, está dizendo, está enfatizando, falando acerca dos frutos, a palavra de Deus está falando de caráter. Pelos frutos conhecereis a árvore. O que é que a palavra de Deus está enfatizando? Então a palavra de Deus está enfatizando, quando ela fala de fruto, ela está falando de caráter, de personalidade. Então a segunda característica é olhar para a vida, para o caráter. Não adianta apenas, meus amados irmãos, sair por aí profetizando. Vamos olhar, observar o caráter deste profeta, se não conhecemos o seu caráter. Olha o que Jesus diz no versículo 16 ainda: porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Verso 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então é pela árvore que nós vamos conhecer os frutos. Jesus estava enfatizando e dizendo: olha, uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore mal dá bons frutos. Então, quando a Bíblia está falando, meus amados irmãos, de caráter, a Bíblia está falando de fruto, ela está falando de caráter. Observe o que Jesus diz no versículo 15, ele está dizendo: eles vão vir até vocês, mas eles vão vir até vocês com pele de ovelha, mas interiormente serão lobos devoradores. Lobos devoradores na pele de ovelha. Está falando de caráter. Está falando de vida com Deus ou de vida sem Deus. Então, meus amados, nós devemos atentar para essa característica, para entendermos se esta profecia também tem inspiração de Deus ou não tem inspiração de Deus. Vamos ver o caráter. Vamos olhar para o caráter, para a vida. Se tem vida com Deus ou não tem vida com Deus. É isso que a palavra de Deus, de fato, está nos orientando acerca
dos falsos e dos verdadeiros profetas. Então devemos atentar com toda diligência para estas características. Porque eu sou pastor de igreja, e como pastor de igreja muitas vezes nós recebemos tantas pessoas na sala pastoral, no aconselhamento, e nós ouvimos de tudo, meus amados irmãos. Pessoas que chegam muitas vezes e dizem: pastor, eu quero casar, eu vou casar, mas o homem que eu vou casar, ele já é casado. Eu digo: não, mas se ele já é casado, então ele não pode casar. Você está sendo uma terceira pessoa. Você vai ser a outra. O homem casado está definitivamente comprometido. Não, pastor, mas vieram passar uma revelação para mim que é de Deus. Não, pastor, mas passaram uma revelação para mim. Pessoas que se apegaram a revelações, a profecias que contrariam completamente a palavra de Deus. Não, pastor, mas o casamento dele não está indo bem, aquela coisa toda, e Deus revelou que eu vou casar com aquele homem. Não, mentira. Se o homem é casado, se a mulher é casada, devemos orar. Se o casamento não vai bem, ore por o casamento, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa restituir. Tudo, meus amados irmãos, nós recebemos cada tipo de situação na sala pastoral que só Deus para ter misericórdia, mas eu sempre estou alertando a igreja do Senhor Jesus: toda profecia tem que estar baseada, alicerçada nas santas e sagradas escrituras. Isso basta, é o suficiente para que essa profecia ela venha a ser recebida e venha a ter autenticidade de como ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa, ouvinte, crer que Deus, Ele está falando conosco através desta palavra, através do que a palavra de Deus, ela de fato falou ao teu coração nesta tarde de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos vivendo, amados irmãos, um estreito grande, porque tem pessoas que querem viver mais as suas dissoluções segundo a concupiscência da sua própria carne, do que propriamente viver a obediência à vontade de Deus. Esse tempo de trevas e tenebroso que nós estamos vivenciando. Pessoas que querem ouvir não o que Deus quer falar, não o que Deus tem para falar, não o que está escrito na palavra, mas pessoas que querem ouvir simplesmente o que lhe apraz, o que massageia o seu bel prazer, o que lhe satisfaz como homem, como mulher. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus nos mostra completamente uma direção contrária a esta. Para vivermos a vontade de Deus, devemos abrir mão do nosso bel prazer. Foi isso que Jesus enfatizou, dizendo aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Mas infelizmente nós vivemos uma época em que as pessoas querem que a palavra se adaptem às suas vidas, ao seu modo de viver, ao seu estilo de vida. Pessoas não querem mais se enquadrar no santo evangelho genuíno e verdadeiro. Pessoas não querem mais se posicionar diante da palavra de Deus, mas querem viver simplesmente, meramente o que elas querem viver de acordo com o seu próprio bel prazer.
Isso é uma realidade, amados irmãos, que nós temos vivido na atualidade. Então tenhamos cuidado, porque se queremos ter vida com Deus, devemos enquadrar nossa vida no Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se enquadrar na nossa vida, somos nós que temos que nos enquadrar, temos que nos adaptar, temos que nos readaptar, se necessário, a este santo Evangelho, para termos uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus e com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, amado ouvinte, a tua vida, que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos agora orar em favor da vida de todos, em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, glórias, graças eu te dou, Senhor, nessa tarde de hoje, por esta palavra, Senhor, que tu nos concedeste, por esta palavra, Senhor, que tu nos deste, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, que o Senhor possa, meu Pai, tocar nos corações que estão a nos ouvir nessa tarde hoje. Ó Deus, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Deus, que Satanás se transfigura até de anjo de luz. O Senhor possa, meu Deus, ó Pai amado e Deus querido, nos dar um verdadeiro discernimento. Que a tua palavra, Senhor, venha a ser, meu Pai, uma ferramenta utilizada pela tua igreja. Porque Jesus disse: errais por não conhecer as santas e sagradas Escrituras. Que venhamos a nos aprimorar, Senhor Deus. Que venhamos, meu Pai, a nos aprimorarmos, Senhor, a readaptarmos a nossa vida ao santo Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa todos que me ouvem agora. Abençoa todos, meu Deus, que me escutam nesse momento de oração. Senhor, repreende as enfermidades, meu Pai, porque eu creio que o Senhor, meu Deus, ainda cura, Senhor. Por mais, meu Pai, que haja, Senhor, doutrinas contrárias, inversas, meu Deus, que não creem mais na cura, que não creem mais no milagre, nós cremos, Senhor. Cremos, meu Deus, que o Senhor ainda cura. Cremos que ainda o Senhor faz a obra. Cremos que o Senhor ainda faz o milagre acontecer em nossas vidas. Oh Deus de mistérios, Deus de poder, cura, meu Pai, estas pessoas que estão enfermas. Eu repreendo agora as enfermidades, eu repreendo agora os caroços, eu repreendo agora o câncer, eu repreendo agora todo mal contra a vida desta pessoa, toda enfermidade que está assolando, toda enfermidade no corpo, toda enfermidade nos ossos, saia no nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Meu Deus, faz a grande obra, Senhor. Faz o grande milagre acontecer, meu Pai. Faz a grande obra, meu Pai, nas vidas. Transforma os corações através da tua palavra. Confirma, meu Pai, o milagre. Confirma, meu Deus, a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.
Deus abençoe, amados e diretos ouvintes, todos aqueles que me escutam, que me acompanharam durante o programa Voz da Libertação. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e que esta palavra possa permanecer reservada, guardada em vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui em nome de Jesus. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Libertação. Volte a nos ouvir na